Hoje, então, o nosso estudo ele vai falar sobre como enfrentar o abatimento interior. Como enfrentar o abatimento interior. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia aí, no Salmo 142, no versículo 5. Salmo 142, versículo 5. Salmo 142. Se você não tem uma Bíblia por perto, então escute a minha leitura nesse momento. Perdão, houve um erro meu aqui. Não é Salmo 142, é Salmo 42, ok? Eu vou ler o 142:5 porque também é, na verdade, muito bonito, né? Já que abrimos lá. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Mas é o 42, versículo 5. Como vencer, como enfrentar o abatimento interior. E diz assim, Salmo 42:5: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? O abatimento de alma, ou abatimento interior, é uma expressão que denota aqueles momentos em que nós estamos desanimados da caminhada da vida. Somos tomados de medo, somos tomados de angústia, de pavor, de perturbação interior. São esses momentos que o nosso homem interior se prostra. Na atualidade chama-se isso de depressão. Então, esse tipo de postura interior, ele é gerado por dois tipos de estímulos exteriores e interiores. Isso é, coisas que se passam no mundo exterior, que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, que as percepções nos conferem entender. E também há os estímulos interiores, algo interior que não está bem e que gera esse tipo de prostração. Então, hoje, com esse momento que nós estamos passando, muitos estão sem esperança, muitos estão se perguntando, será que vai ter um futuro para mim? Será que vai ter um futuro para minha família, para o meu país? Diante de tamanha complexidade, não só da questão do vírus, não só da questão da pandemia, né, mas da questão dos conflitos ideológicos. E parece que esses perturbam muito mais do que o próprio vírus Covid-19. Parece que os conflitos políticos mundiais, né, nós estamos vivendo uma guerra de nervos, de interesses ideológicos no mundo todo. Isso se reflete claramente na alma de cada indivíduo, de cada pessoa sensível que sofre com isso, né? Sofre por ficar preso
em casa, sofre porque a sua empresa está quebrando, sofre porque perdeu algum querido, uma pessoa querida para o vírus, sofre por perceber tanta hipocrisia e mentira por detrás dessa coisa toda, que demonstra que é mais do que uma questão de saúde, é uma questão de polícia, e por aí vai. Isso vai abatendo, muitas pessoas vão se abatendo, pessoas mais sensíveis de alma, mas elas vão se abatendo com o passar do tempo, né? Então, o que pode abater o nosso espírito? O que pode abater a nossa alma? O que realmente pode trazer medo, desânimo, angústia, perturbação? Lembre-se que o salmista ele faz uma pergunta para ele mesmo, né? É uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que é feita para fazer a gente pensar. E o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está se perguntando, qual o motivo de eu estar abatido? Então ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A alegria voltará. No caso do salmista, ainda há uma ponta de esperança de que os bons sentimentos e as emoções positivas voltarão. Pois bem, o que pode abater a nossa alma? São muitas coisas. Eu fiz uma pequena listinha, mas é um caminhão. É uma lista de um caminhão, né, que pode abater a nossa alma. Então, eu diria o seguinte, que o abatimento interior, ele vem, eu vou colocar a palavra medo, 3 pontinhos. O que pode gerar esse abatimento interior? Medo de 3 pontinhos. Isso gera o abatimento, gera tristeza, isso gera angústia, isso gera o pavor, gera o desânimo. Medo de 3 pontinhos. Você mesmo pode completar na sua vida. O que está trazendo abatimento para a sua vida? Medo de quê? Perder o emprego? De que sua empresa venha quebrar? Medo de ficar sozinho? De ser abandonado? Medo de morrer? Medo de perder o seu dinheiro? Tudo que você lutou nessa vida, conquistou, guardou? Medo de perder sua casa, seus bens, de perder, né? Medo de perder algo, seja algo monetário, seja algo relacional, algum relacionamento, enfim, são esses medos de alguma coisa que provocam essa prostração, essa depressão relativamente à vida. Então são muitas coisas que a gente enfrenta, né? Risco de desemprego, é crise doméstica, são as dívidas batendo em nossa porta, são as doenças chegando na família, né? É um caso de luto, principalmente em nossos dias, muitas pessoas estão enfrentando luto. Pertinho de nós, na nossa cidade, em todas as cidades do mundo, as pessoas estão enfrentando luto, aí já tem mais de um ano. São filhos envolvidos com coisas erradas, são filhos seguindo caminhos que você nunca quis, nunca sonhou, são as questões das injustiças que você está vendo, que o senhor, a senhora, até de uma idade mais avançada, estão vendo, sendo cometidas. Isso causa revolta interior e abatimento, ameaças, corrupção. Então, o que está gerando o abatimento, a prostração em nossa alma? Hoje nós vamos, evidentemente, estar trabalhando da perspectiva bíblica sobre como enfrentar determinadas situações de abatimento interior. É claro que quando esse abatimento interior é questão de saúde, deve-se procurar um profissional na área da saúde. Entretanto, mesmo um profissional na área da saúde não dispensa o que Deus
tem para nos ensinar sobre como enfrentar esses dias difíceis sem nos deixar abater, ficar prostrados e abatidos, né? Na verdade, o que Deus quer é que nós enfrentemos esses dias difíceis de cabeça de forma altaneira, né? De queixo em pé, olhando para frente, olhando para cima, e não olhando para baixo, olhando para cima, porque o nosso socorro vem de cima, olhando para cima, e não olhando para baixo, prostrado, sem esperança, cabisbaixo, enegrecido, com a alma no escuro da existência, sem saber o rumo, desorientado, completamente desorientado, perturbado. Não é assim que Deus quer que eu viva. O corinho que nós cantamos ainda há pouco, ele diz: e ainda que a terra não produza, ainda que os campos não produzam, ainda que haja um terremoto, que os montes se lancem no mar, a mensagem de Abacuque, eu estou mais citando o texto de Abacuque que é a letra do corinho, nós não vamos nos desesperar. Isso não pode tirar a nossa paz. Não pode. Talvez alguém esteja pensando: o senhor não sabe pelo que eu estou passando, é porque não é com o Senhor. Bom, eu já passei por situações muito difíceis na minha vida. Não é do desconhecimento aí, daqui da minha cidade, que eu perdi uma filha com 14 anos, né? Tem 8 anos atrás. E venho enfrentando lutas nessa época da pandemia. Minha situação é a mesma de todos. Estou enfrentando as mesmas angústias, talvez até mais do que muitos, devido ao fato de eu estar abraçando uma agenda, né, que não é progressista. E muita gente não entende isso, né? Eu sou conservadorista, eu como pastor, como cristão, eu não posso ter uma agenda progressista, porque vai contra a palavra de Deus em todos os sentidos. Mas não é esse o assunto, esse é um outro assunto para a gente trabalhar em outro dia. Portanto, o que Deus, né, tem para nós nessa manhã, é para você exatamente, para você que está prostrado, está abatido, está desanimado. Vamos ver um ponto aqui importante. Por que é que nós nos abatemos tão facilmente? Mesmo aquelas pessoas que já conhecem a palavra de Deus, elas se deixam abater com uma facilidade. E a gente vê isso na vida dos apóstolos, né? Andaram com Jesus 3 anos, quando aparecia uma situação complicada, eles corriam, né, como pintinhos para debaixo das asas da galinha, ficavam assustados. E estavam vendo ali com eles, vivendo com Jesus, fazendo milagres, né, fazendo coisas grandiosas. Também nós, muitas vezes que andamos com Deus, conhecemos a palavra de Deus, né, temos essa vantagem em relação a outros, não que sejamos melhores. Aqui é só a questão de conhecer um pouco mais, que poderia nos trazer vantagem diante de uma situação, por exemplo. Eu fico imaginando uma pessoa que é um ateu, por exemplo. Quando ele quando se abate sobre ele a família, uma desgraça, ou uma situação difícil, qual que é o escape para uma pessoa dessa? Imagine bem uma pessoa que perde o emprego, uma pessoa que está a ponto do divórcio, doença dentro de casa, crise dentro de casa. Que estrutura uma pessoa dessa pode ter para aguentar? Será que não é por isso que a gente está vendo aí pessoas pulando de prédio, se matando? Agora, as pessoas que conhecem a Deus, elas têm essa vantagem em relação às outras que são pessoas ateias, que são pessoas que não têm um escape a quem recorrer. Tem gente que está no fundo do poço,
os amigos abandonaram, o patrão despediu, não tem comida, não tem como pagar, a gente chegou no fundo do poço. Se ele não anda com Deus e não conhece a Deus, ele vai recorrer a quê? A quem? Numa hora dessa? E se porventura tem alguém que é assim e está me assistindo nessa manhã, eu quero falar para você, preste atenção no que eu quero falar. Se você chegou no fundo do poço, lá no fundo, e não está vendo ninguém, e o poço é tão fundo que a claridade do sol é apenas uma pontinha imensurável em algum lugar lá em cima, impossível de atingir. Preste atenção, porque você precisa levantar a cabeça e olhar para essa pontinha que Deus ainda deixou. Porque é essa pontinha que pode te salvar. E é através dessa pontinha, que ainda não é uma escuridão total, absoluta, você ainda vai ter uma referência para sair desse buraco. E olhar para Deus. E crer em Deus. Então, vejamos aqui, por que é que nos abatemos tão facilmente? Algumas pessoas, por questão de temperamento, elas se abatem com mais facilidade, né? São pessoas que se preocupam mais, pessoas que têm uma certa tendência para serem neuróticas devido ao temperamento delas, mais introvertidas, mais preocupadas, têm mais tendência para amargurarem, ficarem amarguradas, são mais sensíveis para sentir as coisas, mas por outro lado demonstram ter uma facilidade para se amargurarem, uma dificuldade para esquecerem, para perdoarem. Então essas pessoas, elas são mais propícias a esse processo de abatimento mesmo, de depressão, né, de angústia, abatimento interior. Há sim situações de temperamento. Há uma outra situação que explica, talvez, por que nos abatemos tão facilmente a questões de opressão maligna. Nós não podemos negar isso, que há situações em que o abatimento vem de dardo inflamado do diabo, que ele lança sobre nós. E se nós não estamos usando o escudo da fé, exercendo a fé, aquilo atinge a nossa alma, incendeia a amargura, incendeia o medo, incendeia o desânimo, incendeia todo tipo de sentimento negativo para nos jogar no chão. Verdade. Eu me lembrei aqui de um texto, vejam bem que interessante esse texto, lá em 1 Samuel 16, 23, esse texto fala que o rei Saul, ele era atacado por um espírito maligno. E quando ele era atacado por esse espírito, ele ficava angustiado, vinha uma melancolia terrível, vinha uma depressão terrível. E eu abro um parênteses, nem todo abatimento é resultado de opressão maligna, ok? Cuidado, para a gente não ficar vendo demônio em tudo. Mas há situações que realmente são situações de intervenção maligna, demoníaca na vida de uma pessoa. Certas obsessões, certos processos neuróticos, enfim, perturbações mentais. Eu não descarto, eu acho que ninguém deveria descartar isso. Por muitas questões, não só bíblicas, mas de própria experiência, pessoas que foram curadas de depressão com oração. Eu já tive, não foi um, nem dois, nem três casos, são vários, de pessoas que estão com depressão, aquela depressão que a pessoa não corta nem mais a unha, não mais quer tomar banho, pentear o cabelo, fica ali jogada, completamente jogada. E quando você vai conversando, houve um caso que eu aconselhava uma pessoa e durante os aconselhamentos eu fui orar
e manifestou realmente um demônio na vida dela. E em nome de Jesus eu expulsei aquele demônio. E aquela pessoa, então, o processo de cura dela foi instantâneo. Quem pode negar isso? Quem pode negar? Então, em 1 Samuel 16, 23, notem que interessante, hein? Que Deus mandou registrar aqui na palavra dele. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Era uma situação de opressão, em que o espírito vinha perturbar a vida daquele homem. Davi pegava uma harpa e louvava a Deus. E no momento daquele louvor, o espírito não aguentava, ele retirava, saía-se. O apóstolo Paulo nos informa, lá em Efésios, que o inimigo, ele lança dardos incandescentes sobre a nossa alma. O que são dardos incandescentes? São situações de opressão em que o inimigo vem, interfere em nossa vida. Notem que o inimigo, ele não está sujeito às leis da física newtoniana, né? Ele pode sim falar ao nosso espírito, jogar uma semente de amargura, jogar tristeza. Então, o temperamento pode explicar a facilidade por que nos abatemos. A opressão maligna também pode explicar muita coisa. Mas há um terceiro momento aqui, uma terceira questão, que pode explicar por que é que nós nos abatemos tão facilmente, que é o pecado, a prática do pecado. Não adianta uma pessoa achar que vai escapar. A pessoa está envolvida com práticas erradas, subornos, propinas, aquele desejo horrível, nefasto, de crescer economicamente, passando por cima de todo mundo, desviando verbas, não se importando se tem gente morrendo ou se não tem, aquela avidez demoníaca, e eu estou com dificuldade de achar uma palavra para denominar, acho que demoníaco está muito bom, ainda está fraco, para denominar tais pessoas, já se desumanizaram há muito tempo, já se tornaram demônios, são demônios em corpo. Então, não adianta achar essas pessoas que elas vão ter paz. Olha, e ainda que nessa vida elas tenham um certo conforto, a alma delas vai ser um inferno. E depois dessa vida, um inferno real e verdadeiro. Elas não escapam. Mas não só essas. Aquelas pessoas que se dedicam a um pecado, a outro, a um vício, uma coisa que Deus não quer, essas coisas também podem trazer abatimento. Eu me lembrei, foi do Salmo de Davi, Salmo 32, em que o salmista, esse Salmo 32, ele relata um momento na vida de Davi, em que ele comete um pecado muito horroroso, mas ele, não sei por que cargas d'água, Davi, ele não cai em si, ele não percebe, ele acha que é normal, que o que ele fez era normal, ao ponto de um profeta o procurar e dizer a ele a respeito do seu pecado. O Salmo 32, esse episódio que eu estou falando, de Davi, é o episódio lá de Batseba, né, quando ele cometeu toda aquela coisa horrorosa com a Batseba. Isso está no Salmo 51. Salmo 51, e quando ele fala aqui da experiência dele, né, com respeito ao pecado. Então, no versículo 12, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação,
perdeu a alegria da salvação, perdeu a alegria da presença de Deus, as certezas da graça de Deus, perdeu tudo isso. E ainda fala no versículo 4, ele diz assim: pequei contra ti somente fiz, que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O 8 fala: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. A experiência de Davi aqui, ainda que ele não considerasse o pecado dele, é que ele perde a alegria. Ele perde a alegria. A alegria da vida, ele perde o entusiasmo, ele perde o estímulo. E são questões que fazem abater. No Salmo 32 relata melhor o que Davi está passando, quando ele cita aqui no Salmo 32, versículo 3, ele fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha essa sensação de que osso está podre, essa sensação de estar gemendo o interior, a alma, que a vida está um peso e a minha vida é um constante gemido, são sintomas desse abatimento interior que podem estar relacionados com o pecado. Nem sempre é pecado. Nós encontramos muitos pregadores, muitas pessoas, que quando alguém está passando por uma situação muito difícil, incomum, é luto, né? Depois vem desemprego, depois vem não sei o quê. E as pessoas, elas ficam igual os amigos de Jó. Então elas vão atrás e ficam se questionando: será que ele não cometeu alguma coisa ruim, algum pecado que ele está fazendo, aí Deus está punindo? Tem muita gente que tem essa mentalidade. Nem sempre o sofrimento e o abatimento é resultado de pecado. Pode ser o caso de Davi. Mas como nós vimos aqui, pode ser opressão maligna, pode ser questão de temperamento. Pode ser também, está relacionado essa facilidade para nos abatermos interiormente, pode estar relacionado com a nossa mentalidade. A mentalidade na qual nós fomos criados. Eu separei um texto que me faz lembrar isso em Lucas, capítulo 10, versículo 41. E diz assim: Marta, respondeu Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Quem não conhece essa história de Marta e Maria? Marta muito ansiosa, porque a visita de Jesus lá na sua casa. Maria fica ali na sala, escutando Jesus. Marta correndo para lá e para cá, arrumando a casa, fazendo comida. Depois ela vai reclamar com Jesus: Senhor, manda Maria me ajudar. Jesus falou: Marta, não tem necessidade disso. Andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Não preocupa com isso não, Maria. Marta. Tem gente que é assim. Tem gente que fica com uma preocupação com as coisas e que começa a sofrer com pequenas coisas. Já notaram isso? É uma manchinha no fogão. A pessoa sofre como se tivesse morrido alguém. É claro que aqui já é um quadro clínico, patológico, talvez até de uma pessoa que está com toque, né? Algum tipo de toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, é caso até de médico. Mas coisas que são pequenas, parece um elefante, parece que algum mecanismo adoece na psique da pessoa, ela começa
a aumentar tudo. As coisas são pequenas, mas na frente dela é como se essas coisas fossem gigantescas, imensas, monstruosas, e elas sofrem terrivelmente. Eu não sei se Marta tinha chegado nesse ponto aqui, mas a gente precisa tomar cuidado, né? Muito cuidado com as neuras, muito cuidado com as obsessões. Em qualquer campo a obsessão é perigosa. Obsessão com limpeza, obsessão com qualquer tipo de coisa. A gente não pode ficar assim tão obsedado com as coisas. É preciso descansar no Senhor. Descansar mesmo no Senhor, ter paz na alma. Limpa a casa, faz a comida, trabalha, mas sem esse estresse, sem essa obsessão que tem que ser assim, que tem que estar nesse lugarzinho aqui, não pode estar fora dali, não pode estar lá. Isso adoece a mente da pessoa. E há certas doenças que parece que afloram mais cedo em nossas vidas, doenças mentais, emocionais, por causa desse tipo de pressões que às vezes a gente mesmo começa a colocar sobre a vida da gente. Então relaxa, a vida precisa ser relaxada. Não no sentido de porcaria não, mas no sentido de se entregar a Deus, no sentido de descansar a alma, descansar a mente e o coração, senão a psique não aguenta. Ela é como um elástico, você vai esticando demais, esticando, uma hora relaxa e adoece mesmo. Não sei se Marta já tinha chegado dentro desse processo. Mas a mentalidade pode explicar porque nós nos abatemos tão facilmente, porque a gente pode ter crescido num lar em que os pais se abatiam rapidamente, a família se abate rapidamente, as pessoas reclamam, se amarguram rapidamente, e a gente aprende a ser assim, esse mecanismo, né? Eu já falei, né, porque nos abatemos tão facilmente. Falei do temperamento, falei da opressão, falei que pode ser pecado, pode ser a mentalidade, pode ser a estrutura psíquica, emocional, genética de uma pessoa. A estrutura da pessoa, do ser da pessoa, ela é muito frágil, ela é muito sensível, né? Ela sofre coisas que outros passam, normalmente isso é coisa comum, elas sofrem. Então pode ser isso também, ok? Agora, o mais importante, qual é o caminho para se vencer o abatimento? O que eu preciso fazer? Eu quero dizer que eu vou até mudar a palavra vencer por enfrentar. Porque abatimentos são vários na vida, você vence um, virão outros, virão vários, porque enquanto a gente estiver aqui na Terra, nós seremos alvos de problemas, de lutas. O importante não é ficar livre desses problemas e dessas lutas, o importante é saber enfrentar, e é isso que Deus quer nos ensinar. Então, qual é o caminho para enfrentar de melhor forma, que a gente enfrente equilibradamente, a gente enfrente sem deixar que essas coisas nos cortem por dentro, sem deixar que essas coisas nos machuquem por dentro? Então vamos lá. Primeiro, é importante saber que todos os homens se abateram, já passaram por questões de abatimento. Isso não é novo. A depressão era tão antiga como o mundo. Então você não é o primeiro. Nem será o último. Olha, Davi, vamos começar. Moisés teve questões de abatimento interior. Samuel, profeta Samuel. Davi, a gente tem mais notícias por causa dos Salmos, quando ele, tantas vezes, ele fala: minha alma está abatida, meus ossos estão podres. São sentimentos que ele tem, e é interessante. E certa vez, conversando com um médico, ele me disse que quando alguém está em processo de depressão, ele sente as coisas mais estranhas possíveis, né? Sentir que os ossos estão esmagados, que a coluna está podre, né? E isso, aquilo, outro mais, sentir que a cabeça está crescendo, vai virar um balão. São sentimentos que a pessoa tem, que não dizem respeito à realidade, mas ela tem.
Então Davi, Jeremias, chamado profeta chorão, Isaías, o outro profeta, Uzias, o rei, Ezequias, né, quando veio a doença, ele chorou, abateu, foi abatido. Então, Paulo, Pedro, os apóstolos, então a questão do abatimento é uma questão, basta ser humano para entrar em abatimento, em tristeza e em abatimentos profundos. Mas o mais importante de tudo, olha, não sei quem está me vendo agora, o Espírito Santo vai fazer, aquelas pessoas que o Espírito Santo quer falar com elas e quer pegar em suas mãos e tirá-las do fundo do poço, elas vão mexer no Facebook, vão ver ali, vão escutar um pouquinho e vão prender. Isso aí é da soberania de Deus. Deus, a quem Ele quiser, Ele vai fazer ver esse vídeo, desse estudo que eu estou fazendo. Mas preste atenção numa coisa, talvez você esteja aí agora abrindo aí o Facebook e me vendo falar. Preste atenção numa coisa. Não importa onde você está, não importa o buraco que você entrou, a profundidade do buraco, não importa. Deus pode e quer te tirar de onde você estiver, do mais profundo do abismo. Deus te conhece. Conhece o seu coração, conhece a sua mente, Ele está ali com você. Talvez ninguém consiga ir lá, ninguém consiga te entender, ninguém consiga descer tão profundo para ver a sua angústia e saber o que você está passando. Mas Deus sabe, porque Ele te conhece. Conhece a sua mente, conhece os seus sentimentos. Antes de você sentir alguma coisa ou pensar, Ele já sabe. E Ele está aí com você. E você precisa perceber isso e sair desse buraco. Ok? Precisa perceber isso e sair desse buraco. Então, esses homens de Deus, todos eles passaram por situações de cair em buracos profundos, da existência se tornar numa escuridão, de perder a orientação com respeito ao norte da vida. Todos eles caíram. E eu vou ler alguns textos aqui, só para a gente meditar. Por exemplo, Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 20, Lamentações de Jeremias. Jeremias viveu numa época terrível de cerco. A cidade dele foi cercada. Ficou aí quase 2 anos com os exércitos de Nabucodonosor cercando, fome, praga, rebelião civil, cívica e por aí afora. Então, ele diz assim, no 3:20, Lamentações, né? Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias viu muita desgraça pouca era bobagem. Aquele povo caiu no fundo do poço. Jeremias sofreu. Ele é tido como profeta chorão, mas porque realmente ele viu muita coisa ruim acontecendo nos dias dele. Um povo duro de coração, sabendo que viria, a guerra que viria, Deus já havia mostrado. E as guerras eram terríveis, né? Não eram como as guerras de hoje, que se mira nos focos militares para destruição de armas. Não era isso não. Ixi, naquela época entrava na cidade, roubava os muros, estuprava as mulheres, matava as mulheres grávidas, ainda na situação de gravidez, matavam as crianças e o que podia trabalhar eles levavam como escravos. Era assim, a guerra era assim, era terrível. Quem não morria na espada morria de fome, morria de peste. Era isso que a guerra trazia com ela a morte, ou pela espada, ou pela peste, pela doença, pela pandemia, ou pela fome. De uma das três,
a pessoa morria. É nesse contexto que Jeremias se vê profundamente deprimido, sem norte. Sem norte na vida dele. Vejamos ainda um outro texto, agora com respeito a Davi, no Salmo 38. Atente aí, se você tem Bíblia, abra. Salmo 38. No Salmo 38, no versículo 6. No Salmo de Davi. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, quer dizer, ando chorando o dia todo. O que é isso? Sinto-me encurvado, prostrado, sobremodo abatido, sobremodo, com um abatimento terrível, eu choro o dia inteiro. O que pode ser isso? Uma pessoa que está extremamente abatida e chora o dia inteiro. Depressão. Davi, o rei Davi, um homem de Deus. Eu vou pular os demais textos e vou ler aqui o do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios 1:8, que é importante a gente fazer menção para mostrar que homens de Deus passaram por isso. Todos nós estamos sujeitos a passarmos. Talvez você diga, não, mas o buraco no que eu caí é muito fundo. Ninguém vem aqui embaixo, ninguém nunca passou. Ora, você não sabe? Jesus passou pelo buraco mais fundo que possa existir. Não há outro. Não haverá outro, jamais. E muitos homens passaram por situações muito piores do que a que você está passando, e Deus deu socorro. Então, atente bem que Paulo fala lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 1:8, ele narra aqui sobre a situação dele. Veja bem, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Puxa, o grande apóstolo Paulo passou por isso, enfrentou uma tribulação que eles não tinham forças para enfrentar, a ponto de desesperarem até na própria vida. Olha, o indivíduo, para desesperar da vida e pensar em suicídio, a coisa tem que estar muito ruim, ou do lado de fora, ou na cabeça dele. Tem que estar muito, mas muito ruim mesmo. A coisa tem que estar ruim. E Paulo fala isso, de chegar ao desespero. O que eu faço agora? O grande apóstolo Paulo. Então, atentem que abatimentos gerados por grandes traumas são normais. Luto, às vezes um filho que está mexendo com droga, desemprego, traição, desemprego prolongado. É normal que a pessoa se abata. E outros mais, é normal. Agora, abatimentos por fantasias que nós criamos, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, não é normal. Não é normal. São situações fictícias, são situações que estão só na nossa cabeça. E na maioria das vezes elas não acontecem. Então, nós não podemos nos deixar abater por fantasias. Vai acontecer, está acontecendo isso, vai acontecer aquilo outro. Não podemos nos abater por causa disso. Então a gente precisa realmente saber lidar e administrar as questões, para a gente não deixar que as fantasias da cabeça,
que não correspondem a nenhuma realidade, venham nos destruir. Abatimentos por perseguição, desafios, crises econômicas, lutas e tribulações não devem fazer parte da nossa vida. Eu não posso me deixar bater porque o mundo está em pandemia. Eu não posso me deixar bater de ficar arrastando no chão porque houve o lockdown, por causa de crises políticas. De forma nenhuma. O Salmo 34, 19, ele diz o seguinte, Salmo 34, 19. Confira aí na sua Bíblia, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Por que eu estou dizendo que abatimentos por causa de estímulos exteriores reais, não de fantasias, reais? Como, por exemplo, perseguição, desafios, crises econômicas, lutas, tribulações, não devem ser toleradas. Porque eu posso enfrentar todas essas coisas em paz, com alegria no coração, tranquilo. Eu posso enfrentar, confiando em Deus, confiante em Deus. Eu posso enfrentar tudo assim. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32, note que interessante. Hebreus 10, 32. E por que eu posso enfrentar tudo? Veja bem, eu não vou deixar de enfrentar, eu vou enfrentar na hora certa, da forma certa, tá certo? Mas com paz no meu coração. Por que eu posso fazer isso? Hebreus 10, 32 fala assim, olha, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Grande luta e sofrimento. Vamos lembrar de experiências passadas que nós passamos por lutas grandes, nós não saímos delas? Deus não nos deu a vitória, nós não chegamos até aqui? Ele vai continuar cuidando de nós. Ele vai continuar nos ajudando. Vai continuar nos ajudando, com certeza. Ainda, 2 Timóteo 3,11, por que nós podemos enfrentar em paz essas crises reais? Por quê? Seja qual for, seja o que for que está gerando medo, insegurança, tristeza, angústia. Por quê? Então, veja que Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 11, que diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, quem sabe você que está me assistindo se diz um ateu, mas está lá no fundo do poço já pensando até em tirar a vida, ou talvez não se diz ateu, talvez diz que crê em Deus, mas está lá no fundo do poço, achando que não há mais esperança, que não há mais solução. Veja o que Paulo está falando, olha, quantas tribulações me vieram, quantas perseguições, quantas lutas, mas Deus me livrou de todas elas. Levante os seus olhos para Deus. Clame pelo Senhor, peça socorro ao Senhor. E Ele virá em auxílio, em seu auxílio. E Ele te dará a mão, vai te tirar de onde você estiver. Ah, como Ele vai me tirar daqui? Não tem como para você que já tentou de todas as formas. Mas para Deus não haverá impossíveis. Tá certo? E agora, o ponto mais importante aqui da minha fala, atente bem.
ponto mais importante de tudo que eu já falei até agora aqui, de como enfrentar o abatimento de alma. A fé, a confiança em Deus é o caminho. Está aí, o caminho é esse. Exercitar a confiança. Ah, mas meus olhos estão me mostrando uma coisa e Deus está falando outra. Meus ouvidos estão ouvindo uma coisa e você está falando outras. Então, esqueça o que os teus olhos estão vendo, o que os teus ouvidos estão ouvindo e apegue-se firmemente na palavra de Deus. A palavra de Deus é mais verdadeira do que os nossos sentidos estão percebendo. Muito mais, infinitamente mais. 42 anos que eu sirvo a Deus conforme a palavra dele, quantas e quantas vezes a realidade, na ambiência na qual eu estava inserido, me mostrava dificuldades, e eu confiei na palavra de Deus, milagres aconteceram. Então é isso que você precisa fazer. Ah, não tem solução para isso, não vai ter solução para a minha vida, eu já lutei, eu já tentei. Deixe Deus lutar por você. Deixe Deus fazer. Clame por socorro. Porque você já tentou de todas as formas e não conseguiu e nem vai conseguir sair dessa situação. Mas clame ao Senhor. Deixe Deus agora tomar a frente, tomar o volante do carro da sua situação. Ok? Então, a fé é o caminho. A fé é o caminho. Nós encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus falando algo muito interessante. João 14, 1. Jesus fala assim, olha, não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se abata o seu interior. Não deixe o seu interior ficar abatido. Credes em Deus. Crede também em mim. Porque ele está dizendo assim, olha, não fiquem com o interior abatido. Vocês creem em Deus, creiam em mim também, porque eu sou Deus. Então peça socorro a Ele. A fé nos protege da ansiedade, todo tipo de sentimento ruim. A fé é o meio pelo qual a luz chega em nossa existência. Luz para irradiar e encher de calor, graça, alegria, paz, a luz de Deus. É mediante a fé. Então a fé é o caminho. Lá em Efésios, a carta de Paulo, né? Aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, só abrindo um parênteses aqui rápido, eu li um texto agora que diz que Paulo fala que ele chegou ao desespero da vida, mas ele venceu isso. Ele não tirou a vida dele, ele não partiu para o álcool, não partiu para as drogas, para a bandidagem, não descabeceou, ele venceu. Deus deu a vitória para ele. E agora ele está falando lá aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 16, veja que coisa fantástica que Paulo aqui está falando para os Efésios. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu falei sobre situações
fantasiosas, que nós fantasiamos na cabeça de coisas horrorosas que vão acontecer em nossa vida. Eu disse que nenhuma delas nunca acontece. Porque Deus nos livra de todas. É muito importante lembrar que o maligno, ou Satanás, o diabo, ele pode sim levar uma pessoa a fazer coisas terríveis contra ela mesma. Ele pode escurecer a vida de uma pessoa, apagar todas as luzes. Mas Paulo está falando que a fé é como um escudo. Quando o diabo joga seus dardos inflamados e eu estou firme na fé, eles batem no escudo e caem no chão e não atingem o meu espírito, o meu interior, a minha essência. Então, cuide bem disso. Exerça a fé, porque a fé é o caminho. E para terminar esse estudo, eu já falei, né, o segredo para enfrentar o abatimento, mas talvez você diga, mas eu não conheço nada sobre Deus, eu conheço tão pouco. Então eu vou te receitar uma coisa. Comece a ler a palavra de Deus e você vai encontrar coisas que vão te ajudar. A palavra de Deus é um mapa que nos mostra o caminho num labirinto de tormentos dessa vida, dessa terra. A palavra me mostra como sair. É uma bússola que me mostra o norte da vida. É luz para os meus pés, lâmpada, luz para os meus caminhos, e lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela só traz bênçãos. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Comece a ler. Comece a ler o Evangelho de João, os 4 Evangelhos. Fique por ali algum tempo. Leia mesmo com avidez, como se fosse a melhor refeição que você já comeu na sua vida. Depois você vai ler o Novo Testamento todo. Ainda não leia Apocalipse, né? Depois você vai ler a Bíblia toda. Veja como sua vida vai mudar. Porque se você o fizer com humildade, se o Senhor o fizer com humildade, buscando de Deus a solução, sua vida vai mudar. Agora, se o fizer com arrogância, querendo mostrar que a Bíblia é um livro fantasioso, nada vai acontecer na sua vida. Vai continuar no buraco, lá no fundo do buraco. E a única mão que chega para te tirar é a palavra de Deus. Vamos ver algumas promessas que Deus faz na palavra dele, que podem nos ajudar a confiar nele, a exercer a nossa fé. Primeiro, a palavra diz que ele é refúgio e fortaleza. Então, o Salmo 9, versículo 9. Atente para esse texto, que lindo que é. O Salmo de Davi, versículo 9. Salmo 9:9, né? O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então, no momento em que está abatido, corra para o Senhor. Como que eu corro? Através da oração. Vai num lugar, fecha a porta, busca Deus em oração. Corra para o Senhor lendo a palavra dele, pedindo instrução, porque ele é alto refúgio para o oprimido nas horas de tribulação. Ele é um refúgio muito alto, ele é um baluarte, um bastião, e nós podemos então nos recorrer a ele e o inimigo não nos alcança lá. A depressão não vai nos alcançar. E ainda o Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele nos socorre. Por isso que eu estou falando, clame a Deus. Entre no seu quarto, feche a porta, ajoelhe lá, faça uma oração, algo do seu interior, deixe a sua alma falar com Deus, no seu abatimento.
clame a Ele por socorro. Ele vai te socorrer. Outra promessa que Deus faz, além de refúgio e socorro, é o consolo. Ele vai nos consolar sempre. Segundo aos Coríntios 7:6. Vamos ver o que Paulo vai falar aqui, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Acho que esse texto aqui eu errei. Deixa eu ver se é primeiro aos Coríntios. Eu estava no primeiro aos Coríntios, por isso que eu errei mesmo. É segundo aos Coríntios 7, 6. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus sempre faz alguma coisa para nos consolar. Ele traz alguma coisa, ou é Tito, ou é uma porta que se abre, ou é uma notícia boa, ou é um remédio que se descobre. Enfim, Deus tem os meios dele operar, mas ele nos conforta, sempre nos conforta, sempre nos conforta. E ainda em Mateus capítulo 5, versículo 4, agora quem está falando aqui é Jesus. Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Felizes os chorões, aqueles que estão sofrendo, que estão abatidos e que estão pedindo socorro a Deus, porque eles serão ajudados, consolados, fortalecidos. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Promessa de refúgio e socorro, promessa de consolo. Lembre-se bem que essa palavra consolo vem do grego, de onde vem a palavra parácletos, que significa não apenas trazer paz, mas significa aconselhar, significa levantar algo que está caindo, significa empurrar. Consolo é muito mais do que a expressão do português na Bíblia, né? É muito mais do que isso. Outra promessa que ele nos faz é a paz. Ele vai nos dar paz. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é o que nós cantamos lá no início, né? É porque o Senhor é a minha paz. Então, quando a gente lê lá em João, Evangelho de João, vejam o que o texto diz, no capítulo 14, versículo 27, João 14, 27. Deixo-vos a paz, Jesus falando, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Não se abata o vosso interior, nem se atemorize. Olha, é preciso ler de novo. Deixo-vos a minha paz. A paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. O mundo também dá paz, mas é uma paz de palha. Na hora que o fogo das lutas vem, ela queima e se consome rapidamente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. O mundo sempre dá paz, pedindo alguma coisa em troca. Sempre pedindo. E tem umas pessoas que vendem até a alma para o diabo, para adquirir essa tal paz que o mundo promete, mas não pode dar. A paz do mundo é conforto, é poder, é dinheiro, é prazer, esse tipo de paz, entre aspas, mas a paz profunda,
que nos ilumina, quem dá é esse aqui, presta atenção. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, não fique abatido, nem fique com medo, porque a minha paz tira isso tudo para fora. É o que Jesus está falando na promessa de paz. E ainda lá no Evangelho de João 16:33, fala assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós venceremos também. Mundo aqui no sentido das aflições da vida. Então, olha só, promessa de refúgio e socorro, promessa de consolo, promessa de paz, promessa de companhia. Ele também faz muitas promessas que será companheiro nosso, estará conosco. Então, lá no Salmo 46, no versículo 1, vamos ver o que diz aqui, essa promessa. Eu já li, inclusive, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Olha só, bem presente. Eu falei aqui de pessoas que estão no fundo do poço, no fundo, lá no fundo. Mas Deus é socorro bem presente. Eu posso estar no mais profundo do poço. Lá Ele está comigo e Ele pode me tirar de qualquer poço no qual eu tenha caído. E em Mateus 28:20, ele fala sobre Mateus 28:20, ele fala uma promessa maravilhosa, quando ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O tempo já se prolongou muito, havia muitas coisas para falar, mas há promessas de proteção na Bíblia, há promessas de livramento, de aconselhamento, de fortalecimento, de alegria, perdão, paternidade, por aí afora uma lista imensa de promessas que a gente precisa conhecer para fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Como enfrentar o abatimento? Para encerrar então, primeiro, exercer a fé sempre. O justo viverá, não é pelo que ele ouve, nem é pelo que ele vê. O justo caminhará na estrada da sua vida pela fé no que Deus fala, no que Deus diz que vai fazer, no que Deus diz de como nós devemos viver. O justo vive assim. Segundo, uma coisa importante para ajudar a enfrentar esses momentos difíceis: abrir-se com alguém, aconselhar-se, conversar, alguém que você que possa orar com você, possa te aconselhar, uma pessoa madura que possa te ajudar, possa te levar a Deus, não te levar a Deus, mas te mostrar o caminho a ser trilhado, ouvir. Às vezes você está precisando de alguém para te ouvir, para colocar para fora, né, tudo que está machucando. Terceiro, louvar a Deus. Aprenda a louvar a Deus, aprenda a agradecer a Deus. E quarto, que é algo que parece superficial, mas interessante, procure distrair a sua mente, não ficar muito obsedado com determinado tipo de problema, desligar, como diz, procure desligar-se, descanse em Deus. Eu espero que essa palavra realmente possa te ensinar a enfrentar as situações que vêm abater o nosso interior, que vêm trazer tristeza, angústia, medo ao nosso interior. Que essa palavra possa ter incendiado o seu coração e possa ter
trazido luz à sua existência, a luz que é Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue não andará em trevas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe para sempre confiarmos nele e passarmos por todas as tribulações sempre vencendo, sempre vencendo.